Olá, Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, depende do lugar onde você se encontra. Eu sou o pastor Robson, estou aqui para trazer uma palavra da parte de Deus que com certeza abençoará muito a tua vida. Se você tiver uma Bíblia em mãos, por favor, acompanhe comigo o texto que vamos estudar. Se encontra em Efésios capítulo 5, do versículo 22 ao 33. Nós vamos trabalhar a base, o alicerce, os fundamentos, os princípios de Deus para um casamento bem-sucedido. Lembrando que o alvo número 1 de Satanás é o casamento, é a família. Isso desde o primeiro casal. Foi assim que o pecado entrou no mundo e a humanidade toda passou a ser pecadora mesmo antes de nascer. Então isso é um assunto muito sério, que não pode ser ignorado. Nesse texto nós vamos aprender o papel do marido e o papel da esposa no casamento, princípios espirituais que são inegociáveis. Não importa se a sociedade aprova ou desaprova, se a cultura aceita ou não aceita. Princípios não mudam, eles funcionam para todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os momentos. Princípio não te respeita, ou você respeita o princípio, ou você quebra o princípio. Você quebrando um princípio, o princípio te quebra. Então é muito importante você entender esses detalhes aqui, porque hoje nós estamos vendo e vivendo numa sociedade anticristã. A sociedade não é só uma sociedade liberal ou uma sociedade que se legalizou com o pecado. Não, é uma sociedade que se levanta contra os princípios bíblicos. E isso se enfatizará cada vez mais. Por isso é importante você estudar, se submeter à palavra de Deus e estar guardado diante daquele que tem todo o poder, todo o controle e toda a honra acima de qualquer nome. Então, Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 33, diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se formarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também, ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Que o Espírito Santo abra nossos olhos, nosso entendimento, para que nós não só venhamos a ter a informação, mas sim a plena transformação através da palavra de Deus. Isso aqui é a teologia do reino. A teologia do reino ela é oposta ao sistema corrupto, à cultura, ao mundo. Então vamos entender um pouco do contexto. Lembrando que Efésios foi escrito para os crentes que viviam na cidade de Éfeso. Paulo esteve naquela cidade por 3 anos, ali houve um grande avivamento. Se você tem dúvidas, vai a Atos capítulo 19, você vai ver o que aconteceu na cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade rica, próspera, uma cidade de conexões comerciais com outras cidades de outros lugares. Então era uma cidade que se orgulhava tanto do seu poder aquisitivo como também da sua religião. Lembrando que em Éfeso habitava ali o templo da deusa Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então era uma cidade idólatra, consequentemente imoral, porque onde tem idolatria tem imoralidade, onde tem imoralidade tem idolatria. Os dois são conectados. A idolatria ali era muito grande, a legalidade era muito grande. Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso em Roma, na sua primeira prisão domiciliar. Ali ele escreveu Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão, são conhecidas como as cartas da prisão. Então, Paulo escreveu essa carta para que os crentes em Éfeso tivessem identidade, soubessem quem eles eram em Cristo Jesus e também o posicionamento deles como cristão. É por isso que na carta aos Efésios, nos 6 capítulos, nós vamos perceber enfaticamente a frase em Cristo Jesus. Ela aparece mais ou menos 36 vezes nessa epístola.
Então, o que significa isso? Independente do lugar geográfico onde moramos, seja em Éfeso, seja no Brasil, seja numa vila, numa cidade, o lugar do cristão espiritualmente é em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Essa é a nossa atmosfera, o nosso lugar, o nosso ambiente. É em Cristo Jesus. Por isso que não tem como você ter vida em si mesmo, só em Cristo Jesus. Paulo deixa muito claro isso na sua epístola. Lembrando também que a epístola tem 6 capítulos, divididos cronologicamente. Do capítulo 1 ao capítulo 3, vai falar da obra, da graça de Deus em ação pelo seu povo. Nós vamos ver aqui que Deus trabalhou pelo teu povo. Quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida. Pela graça fomos salvos, não pelas obras, para que ninguém se glorie, mas mediante a fé. Essa fé, a fé salvífica, também é dada por Deus, para que nós venhamos crer e obedecer a tua palavra. Ele nos escolheu nele para as boas obras, as quais de antemão Ele preparou para que andêssemos nelas. Então é importante entender que do capítulo 1 ao capítulo 3 vai mostrar o trabalho redentor de Deus pelo teu povo. Deus nos escolheu, Cristo pagou o preço na cruz do Calvário, é só através do sangue dele que nós temos o acesso à redenção. E o Espírito Santo é aquele que nos convence, que nos sela para o dia da redenção. E, consequentemente, do capítulo 4 ao capítulo 6, nós vamos ver a resposta que nós temos que dar em condição a isso. Nós não temos desculpa para não obedecer, porque do capítulo 1 ao capítulo 3 é claro a obra que Deus fez por nós, o trabalho poderoso que Ele fez por nós, para nós e através de nós. Nós nunca vamos fazer nada para Deus até que Deus faça algo em nós primeiro. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, isso é muito claro. Do capítulo 4 ao capítulo 6, enfaticamente aparecerá a palavra andar, caminhar. É como nós devemos responder a Deus depois de tudo que Ele fez por nós. Então, nós não temos desculpas para não obedecer. Nós temos razões até demais para obedecer e viver uma vida santa em Cristo Jesus. É por isso que esse texto aqui está no capítulo 5, quase no final da epístola, para nós não termos desculpa. E por isso que é importante entender o contexto. Capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 7, Paulo vai tratar de como nós devemos andar em amor, assim como Cristo nos amou e deu a si mesmo por nós. Capítulo 5, versículo 8 ao versículo 14, Paulo vai tratar de como devemos andar na luz e não nas trevas. Capítulo 5, versículo 15 ao versículo 21, como devemos andar em sabedoria, não como os nécios, mas remindo o tempo, porque os dias são maus. Então preste atenção que antes de Paulo tratar de relacionamentos, ele vai tratar primeiro como devemos andar em amor, como devemos andar na luz e como devemos andar em sabedoria, para entendermos como devemos se relacionar com as pessoas. Lembrando que os Efésios, quando eles se converteram, Atos capítulo 19, do versículo 18 ao 20, eles queimaram seus livros em praça pública, eles deram um grande testemunho ali. Só que não basta só queimar os livros, tem que andar agora, tem que aplicar em relacionamento, em socialidade com as pessoas, incluindo casamento, filhos, área de trabalho, todas as áreas da vida. Isso deve afetar todas as áreas da vida do cristão. Então, obediência é algo que Deus espera de nós, porque o contrário da palavra ignorância na Bíblia não é sabedoria ou conhecimento, é obediência. E obedecer por parcialidade, aos olhos de Deus, é desobedecer. A palavra de Deus, ela não vai dar frutos quando você entende. Entender é um grande passo, mas ela só vai produzir frutos quando você aplicar, obedecer. E é por isso que, cronologicamente, Paulo vai tratar do casamento primeiro, depois dos filhos, depois da área de trabalho, dos senhores e escravos. E as palavras que Paulo vai usar aqui são intencionais. Não tem como você estar bem com os filhos se você está quebrado no casamento. Não tem como você estar bem na área de trabalho se você está com problema com os filhos e na área familiar, na área do casamento. Porque o casamento é a base, é a primeira instituição criada por Deus. O casamento, ele precede o pecado. Deus criou o homem e a mulher e os dois se tornaram uma só carne antes do pecado. O casamento precede filhos. O casamento precede organizações, empresas, escolas, igrejas. O casamento é muito sério, é o primeiro ministério. Então é importante entender, porque às vezes nós investimos muito tempo, ou energia, ou dinheiro em coisas erradas, ou em coisas secundárias.
Você pode se tornar muito bem sucedido na tua carreira, mas a tua carreira um dia vai ter fim. Você pode se tornar muito bem sucedido até com os seus filhos, e deve fazer isso, mas os teus filhos um dia vão virar adultos e vão viver a vida deles. E vai ficar a esposa e o marido e a esposa. Olha a importância do alicerce. E é por isso que quando Paulo vai tratar do casamento em Efésios capítulo 5, ele não vai em fontes secundárias. Ele não vai buscar na cultura, no sistema, ele não vai buscar no Estado. Se tratando de hoje, ele não iria no YouTube, na mídia, na novela, na revista. Ele foi na fonte. Ele foi em Deus, o criador, o fundador, o fabricante do casamento. Ninguém conhece melhor o seu produto do que o fabricante. Então aqui eu vou lhe deixar claro um grande conselho. Se você segue novela, internet, celebridades, artistas, músicos, mídia, seu casamento tem uma grande tendência a ser corrompido, a ser destruído, porque essas pessoas, esses sistemas, na maioria, estão todos destruídos. Estão no 3º, 5º, 7º, 8º casamento. Para eles tudo é bom, tudo é legal, tudo é amor. E aqui nas escrituras nós vamos entender e estudar palavras aqui que o mundo corrompeu, que o diabo corrompeu, que as pessoas hoje não entendem, interpretam das suas maneiras e desfuncionam, especialmente o teu casamento e a tua família. Então, em outras palavras, se você quer se tornar um doutor, um médico, você vai estudar medicina. Se você quer se tornar um advogado, você estuda direito. Se você quer se tornar um bom dentista, você estuda odontologia. Só que casamento não se aprende na escola e nem na universidade. Ao contrário, essas duas instituições hoje estão atacando o casamento e desfuncionando mais ainda. Se você quer aprender sobre casamento, é nas escrituras. Por quê? Porque o casamento não acontece automaticamente, não é sorte. Não é você se unir ao marido ou à esposa e achar que tudo vai dar certo automaticamente. Casamento é treinado. E eu estou aqui para dar a você as lições, os princípios que fazem o casamento funcionar. Não é será que funciona, não é uma expectativa, é uma certeza. Se você aplicar esses princípios aqui, a tua casa, a tua família será guardada e abençoada contra os ataques do maligno. Então, já que Paulo foi na fonte, ele foi nas escrituras, porque ele cita Gênesis capítulo 2, versículo 24, nós vamos entender aqui já no início do estudo 3 pilares inegociáveis, insubstituíveis do casamento. E o primeiro pilar é que o casamento é heterossexual. É um homem e uma mulher. Versículo 31 de Efésios capítulo 5. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. E se tornarão os dois uma só carne. Não tem como se tornar uma só carne sendo duas pessoas do mesmo gênero. Não tem como, é impossível. Por quê? Porque duas pessoas do mesmo gênero não cumprem o mandamento cultural dado por Deus à raça humana quando ele criou o homem e a mulher em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28. Eles deveriam multiplicar, encher a terra. Então é um homem e uma mulher. A terceira opção foi inventada, criada pelo homem, e isso terá consequências graves e tem consequências graves físicas, espirituais e eternas. Então, se você pensa que o casamento pode ser duas pessoas do mesmo gênero, você precisa entender à luz das escrituras essa verdade e se arrepender disso enquanto é tempo. Porque, consequentemente, não importa se você vai ficar bravo ou não vai ficar bravo, essa verdade você não pode mudar, não tem como você mudar essa verdade. É por isso que Paulo cita Gênesis capítulo 2, que foi escrito ali há 4.000 anos atrás, antes dele escrever Efésios. Ele cita o mesmo princípio, percebe que o pecado já tinha entrado no mundo, a raça humana corrompida, e o princípio é o mesmo, não tem como negociar. Não existe negociação com princípios de Deus. Jesus também cita Gênesis capítulo 2, versículo 24, lá em Mateus capítulo 19, versículo 5, quando os fariseus questionam ele acerca do divórcio. E ele diz, não tem visto o que foi dito? Deixará o homem, o pai e a mãe, se unirá à tua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Aquilo que Deus uniu não separe o homem. Então o casamento é heterossexual. A terceira opção foi inventada pela raça humana, pelo homem, não tem nada a ver com Deus e isso tem consequências graves. E o segundo pilar do casamento é que o casamento ele é monogâmico. Deixará o homem, seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher e não às suas mulheres. E nem a mulher aos seus homens. É um homem e uma mulher. A poligamia é
contra os princípios de Deus. A poliandria, que é a mulher ter muitos homens, também é contra os princípios de Deus. É um homem e uma mulher. Aí as pessoas questionam, mas no passado, Abraão, Jacó, outros homens tiveram muitas mulheres. Estude a Bíblia e veja a consequência que eles tiveram, que foi gravíssima, porque princípio não pode ser negociado. Inclusive, as guerras que nós estamos vendo hoje, a maioria delas, inclusive lá no Oriente, são consequências de poligamia. Abraão com a serva Agar, onde nasceu Ismael, que deu a descendência aos árabes. Quem se levanta contra Israel? Os árabes. Então isso tem consequências físicas e espirituais. É algo muito sério. Então o segundo pilar do casamento, que é inegociável, é que o casamento ele é monogâmico. O terceiro pilar do casamento, o casamento é monossomático. Deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Você percebe que não é duas metades, como o sistema do mundo prega aí, como ensina? Encontrei minha metade. Não, o casamento são dois inteiros que se fundem, se tornam um só. Isso significa intimidade. Casamento é um homem e uma mulher, um marido e uma esposa, duas pessoas imperfeitas, guiadas por um Deus perfeito, que crescem e se desenvolvem em intimidade. Então, o sexo antes do casamento é pecado. O sexo fora do casamento é adultério. Mas o sexo no casamento é mandamento, é bênção. O casamento é onde o homem, a mulher, o marido e a esposa crescem em intimidade cada vez mais. Então o casamento tem esses três importantes pilares. E agora vamos à exposição do texto e consequentemente às aplicações. Versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Aqui nós já temos verdades espirituais importantíssimas. Primeiro, que a palavra submissão foi totalmente corrompida pelo diabo. E as pessoas, por mal compreenderem, aceitaram essa mentira e desfuncionaram o seu próprio lar, seus próprios casamentos. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Não é para a mulher ser submissa a qualquer homem. Não é para a mulher ser submissa ao namorado. É ao marido. Aqui está tratando de casamento, de lar. Tem um pilar aqui. Não é para a mulher ser submissa a um carrasco, a um opressor. Não, porque Paulo está conectando essa submissão a Cristo Jesus. Ele está assimilando a um padrão espiritual, como ao Senhor. Então a mulher se submete quando o marido se submeteu primeiro. Porque para a igreja se submeter a Cristo, Cristo primeiro se submeteu à igreja. Por isso que ele é digno de ser seguido. Por isso que a palavra submissão significa estar debaixo de uma missão. Que missão é essa? A missão do marido? Não. A missão da esposa? Não. O propósito de Deus na vida dos dois. E a mulher é uma auxiliadora. Então, quando a mulher está se submetendo ao marido, nessa verdade espiritual, ela está obedecendo a Deus. Ela não está vivendo a sua própria vontade, o seu egoísmo. Porque hoje nós vemos no casamento os conselhos que são dados na mídia para cada um viver a sua vida, cada um ter a sua verdade. E o que a Bíblia diz é totalmente ao contrário. A mulher se submeter, ela está na mesma missão que o marido. Ela está debaixo da mesma missão, do mesmo propósito. É deixar de viver o meu eu, o meu ego, as minhas coisas. Não existe mais meu, eu, é nosso. De acordo com Deus, de acordo com Cristo, de acordo com o Pai. Isso deve ficar muito claro aqui. Versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Olha a conexão importante que Paulo faz aqui. Sempre conectando Cristo ao marido e a igreja à mulher. Uma conexão espiritual, um pilar, um padrão espiritual e divino. O marido é o cabeça da mulher como? Como também Cristo é o cabeça da igreja. Outra palavra corrompida no mundo é cabeça. Se você olhasse cabeça lá no Império Romano, lá no tempo dos imperadores, e hoje também, o cabeça é aquele que manda, aquele que oprime, aquele que abusa, e todo mundo tem que ficar quieto, baixar a cabeça e não tem nem opção de questionar. Aqui não. Aqui não é assim que funciona. O cabeça aqui é o que pensa. O cabeça é o que enxerga, é o que ouve, é o que ensina, é o que sente. Esse é o cabeça, que dá direção. Cabeça é assim como Noé foi o cabeça da tua casa, da tua família, da tua esposa. Noé viveu num tempo mais corrupto. A geração toda corrompida. E Deus anunciou um dilúvio a Noé, deu a instrução para ele do que ele deveria fazer.
E você vai ver no final que ele, tua esposa, teus filhos e tuas noras foram salvos. Então ele foi o cabeça, ele direcionou a tua família debaixo do propósito de Deus, da vontade de Deus. E a família se submeteu diante desse propósito e todos obteram bom êxito. Isso é muito importante. Então o cabeça é o que dá a direção, é o que pensa. Agora, se tratando de verdades aqui, não tem como a cabeça viver desconectada do corpo. Não tem como o corpo viver desconectado da cabeça. E não tem como também ter duas cabeças. Hoje o que nós vemos nos lares é os dois querendo ser cabeça. Ou o homem sendo corpo e a mulher sendo cabeça. Isso aqui se trata de funcionalidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três têm os mesmos atributos. Só que a funcionalidade deles são diferentes. O Pai nos escolheu, Cristo pagou o preço na cruz e o Espírito Santo é aquele que nos selou, aquele que nos guia, aquele que nos ensina. Os três são Deus, eles não deixam de ser Deus porque um tem uma funcionalidade diferente do outro. Os três são Deus. A mulher não deixa de ser mulher, não deixa de ser quem ela é porque ela se submete porque o marido é o cabeça. Até porque quando Deus criou a mulher, ele não tirou ela dos pés do homem, para ela não ser inferior a ele, e não tirou ela da cabeça para ela não ser superior a ele. Tirou da costela, para andar junto, do lado. Então aqui cabeça e corpo é funcionalidade. Não é inferioridade, é funcionalidade. Quando você entende isso, faz toda a diferença. Isso afeta os teus filhos, afeta a tua família toda de uma forma produtiva, de uma forma abençoada. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Quando que a igreja é mais feliz? Quando a igreja é mais abençoada? Quando a igreja é mais avivada? Quando ela se rebela ou quando ela se submete? Quando ela se submete. Quando ela se submete, não importa o que acontece ao redor. Se você estudar o livro de Atos, a igreja primitiva, o fundamento da igreja, o nascimento da igreja primitiva ali, você vai perceber que o sistema religioso e o sistema político se levantava ferozmente contra a igreja. Mas a igreja era submissa a Cristo. Então ela prevalecia. Ela avançava, ela se multiplicava, ela tinha prosperidade espiritual. Por quê? Porque ela se submetia. Então presta atenção no versículo 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. A palavra em tudo submissas aqui tem um padrão. Em tudo de acordo com a palavra de Deus, em tudo de acordo com o propósito de Deus. Não é ser submissa a pecar, a fazer algo que está contra a vontade de Deus. Então, se o teu marido fala para você fazer algo que Deus desaprova, você não deve fazer. Por quê? Porque a palavra de Deus mesmo diz, primeiro obedecer a Deus, ao invés de obedecer a homens. Devemos obedecer a Deus. Deus é a prioridade. Por isso que Paulo está relacionando, assimilando, dando um padrão aqui espiritual, sempre conectando Cristo e a igreja. A submissão deve estar debaixo desse propósito. É por isso que essa palavra é para crentes, é para pessoas que têm o Senhor Jesus como verdadeiro e único Senhor e Salvador da vida delas. Caso você não tenha ainda, você está aprendendo o que realmente é isso e tem a grande oportunidade de hoje aceitá-lo, recebê-lo e viver de acordo com a sua palavra. Para a mulher ser submissa ao marido como ao Senhor, ela precisa conhecer o Senhor, conhecer o caráter de Cristo, conhecer. Então, precisamos ir de Gênesis a Apocalipse, estudar as Escrituras, orar a Deus, pedir a Ele para abrir nossos olhos. Precisamos ter intimidade com o Senhor. Como o marido vai amar a esposa assim como Cristo amou a igreja? Ele precisa conhecer a Cristo. Ele precisa saber qual foi o sacrifício que Cristo fez pela igreja. Existe um padrão de intimidade aqui. Então a mulher tem que entender claramente o que é submissão, o marido tem que entender claramente o que é submeter, o que é ser cabeça da casa e também entender que isso é uma responsabilidade. Porque quando o pecado entrou no mundo, quem comeu o fruto primeiro foi a mulher. Mas o pecado entrou no mundo porque o homem desobedeceu. Deus tinha dado a ordem ao homem. Por isso que depois do pecado, o primeiro a ser chamado foi o homem. Deus disse, onde estás? Gênesis 3:9. Uma responsabilidade. O marido tem responsabilidade no lar. O marido é o protetor, é o provedor. Como que Cristo cuida da igreja? Ele protege a igreja. Ele provê o espiritual, o pão verdadeiro e genuíno à igreja. Ele protege a igreja contra o pecado, contra o inferno, contra a condenação eterna. Ele guarda a tua igreja. Mateus 16, ele disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Então o marido é aquele que auxilia, que ensina. Uma grande verdade que nós vemos hoje, infelizmente, é que muitos maridos, na hora de ir para a igreja, ficam vendo futebol, fazendo outras coisas, e muitas vezes a mulher que tem que insistir ou ficar orando ou arrastar o marido para a igreja, sendo que deveria ser ao contrário. O marido deve ser aquele que leva a tua família para conhecer a palavra e os princípios de Deus. Versículo 25. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Percebe que Paulo usou 3 versículos para tratar do papel da esposa e da submissão. E para tratar do amor, do papel do marido no casamento, ele vai usar 9 versículos. Significa que o amor, ele é o alicerce. A mulher é receptora, o marido é doador. Quando o marido se compromete, a mulher se submete. Cristo foi para a cruz para nos livrar dos nossos pecados e nos dar a vida eterna. Mas a causa, a razão foi o amor. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o amor, ele é o alicerce, é a causa. E que amor é esse? Tudo que Paulo está tratando aqui não é emocional, não é sentimental, é mental, é mentalidade. Por isso que casamento é treinado, é aprendido. Aqui ele está tratando de disposição. Como que Cristo amou a igreja e deu a si mesmo por ela? Disposição, ele decidiu ir. Ele deu a vida por nós. Disposição. É algo que você se dispõe. Você se faz desnecessário para fazer o outro necessário. Agora, você tem feito isso no seu casamento? Você tem saído de cena para colocar a tua esposa em cena? Então o marido deve amar quem e como? Maridos, amai vossa mulher. Não é vossas mulheres. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Sacrificial. Sem sacrifício não tem amor. Amor verdadeiro não é sexo, não é paixão, não é momento, como nós vemos aí hoje. Pessoas no seu 5º, 7º, 8º casamento e a sociedade aplaude. Não. Aqui não é até a primeira ruga, até o primeiro problema. Vivemos numa sociedade descartável hoje. A gente descarta as coisas e acabamos descartando as pessoas também. Como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Como Cristo amou a igreja? Você lembra dos discípulos de Jesus, dos apóstolos? Eram pessoas fáceis? Eram pessoas obedientes? Um lhe traiu, o outro lhe negou. E ele amou eles até o fim. João capítulo 13, versículo de número 1. Antes dele lavar os pés dos discípulos, o texto diz que Jesus os amou e os amou até o fim. E quem eram eles? Pessoas difíceis de lidar, pessoas desobedientes, pessoas que eram incrédulas. Jesus estava fazendo milagres na frente deles e a maioria das vezes eles não acreditavam. Mesmo Pedro tendo negado, Jesus foi e resgatou a Pedro. Então é esse amor aqui, sacrificial. Não é um amor visual. Não é um amor carnal, não é um amor descartável, é um amor ágape, é um amor disposicional. Esse amor não acaba. É por isso que hoje você assiste a televisão, vê as celebridades, acabou o amor, não amo mais. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13 diz que o verdadeiro amor não acaba, ele não tem fim. Passará a fé e a esperança, mas o amor dura para sempre. Então esse amor é derramado em nós através do Espírito Santo que nos foi outorgado. É o amor de Deus, Romanos capítulo 5, versículo 5. Esse amor é decisivo, assim como Cristo amou a igreja. O que Cristo faz com a igreja? Ele adorna a igreja. Olha as 7 igrejas do Apocalipse, como ele está tratando com a igreja. Ele repreende a igreja e ele diz, eu repreendo a todos quanto amo. Ele está sempre chamando a igreja ao arrependimento. Ele está sempre buscando a igreja para se arrepender e voltar para ele. E ainda ele promete ali no final de cada texto que ele está exortando a igreja, para que a igreja receberá uma recompensa espiritual dele. Então isso é muito importante para nós maridos, amarmos a nossa esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Não é amar até a primeira ruga, até o primeiro problema, até a primeira tribulação, não. É amar como Cristo amou, um amor disposicional. Versículo 26 vai dizer o porquê desse amor. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. É um amor que purifica, é um amor que aperfeiçoa. Então quando a tua esposa cuida dos filhos, quando a tua esposa faz um almoço, quando a tua esposa põe uma roupa bonita, deve ser elogiada.
Ela deve ser elogiada dentro de casa pelo marido. O marido deve dizer que ama a sua esposa. O marido deve elogiar a tua esposa, deve auxiliar a tua esposa. Você percebe que o marido é o cabeça da esposa. Os dois são autoridades no lar. O marido não é mais privilegiado que a mulher e a mulher não é mais privilegiada que o homem. Os dois devem se arrepender para serem salvos. O homem não tem privilégio espiritual na frente da mulher. E a mulher não tem na frente do homem. Os dois foram criados em imagem e semelhança de Deus. Isso é funcionalidade. Então o marido deve cooperar com os afazeres do lar também. O marido deve cooperar com a criação dos filhos também. Isso é muito sério e muito importante, que hoje está sendo treinado e ensinado totalmente oposto a esse ensino que eu estou dando aqui. As escolas, a cultura, o governo, o Estado está fazendo isso. A família precede o Estado. O Estado é fruto da família e não a família é fruto do Estado. A família é fruto de Deus. Versículo 27. Para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amor purificador. Você tem purificado o seu casamento? Você tem purificado o seu matrimônio? Você está tendo intimidade com a tua esposa? Ou você é um ameaçador, um abusador, um opressor? Isso aqui é contra a imoralidade também. Porque esse amor é purificador, é santo. Está conectando a responsabilidade do marido com Cristo. E a responsabilidade da esposa com a igreja. É uma conexão espiritual e divina, intimidade. Então isso deve livrar o marido da pornografia, livrar ele da imoralidade, do adultério, e se santificar com a tua casa, com a tua esposa, com o teu casamento, se satisfazer com a mulher que Deus lhe concedeu. Versículo 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Olha a conexão, sempre, cronologicamente, diretamente, enfaticamente, entre Cristo e a igreja, marido e esposa. Como é algo sério. As pessoas brincam aqui, casam, descasam, adulteram, aplaudem aquilo que Deus desaprova, mas aos olhos de Deus, essa verdade não pode ser negociada nem substituída. Casamento é algo sagrado, principalmente para quem é cristão. Por que Paulo escreveu? Para que a igreja não se corrompesse com a legalidade, com a cultura do mundo e andasse conforme o costume do mundo, mas sim tivesse um padrão espiritual bíblico para ter um casamento bem sucedido e agradar a Deus e andar conforme a vontade de Deus. Como foi dito no começo do vídeo, capítulo 1 ao 3, aquilo que Deus fez por nós. Capítulo 3 ao 6, como devemos responder a Deus em obediência. E isso inclui relacionamento, casamento, família, área de trabalho, área de socialização. Como nós se socializamos dentro de casa com as pessoas. Isso aqui é muito sério. Então, se o marido ama a esposa, ele está cuidando de si mesmo. Quando o marido abençoa a esposa, quando o marido protege a esposa, quando o marido investe na esposa, ele está investindo a si mesmo. Quando o marido oprime a esposa, critica a esposa, bate na esposa, ou abusa da esposa, ele está fazendo isso contra si mesmo. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Assim está assimilando com a igreja. A pessoa que se levanta contra a igreja, que critica a igreja, que persegue a igreja, que ataca a igreja, está atacando a cabeça que é Cristo. Por isso que quando Saulo, chamado Paulo, estava perseguindo a igreja, Atos capítulo de número 9, que Deus apareceu para ele, Jesus se manifestou a ele, o que Jesus disse a ele? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele estava perseguindo os cristãos, ele estava indo para Damasco para matar os cristãos. E Jesus disse a ele, por que me persegues? Então quando você cuida da igreja, investe na igreja, abençoa a igreja, coopera com a igreja, você está cooperando com a cabeça que é Cristo. E assim também dentro do lar. Quando o marido está investindo na esposa, cuidando da esposa, amando a esposa, ele está fazendo bem a si mesmo. Ele está cuidando de si mesmo. Olha como isso é sério e importante. Versículo de número 30. Porque somos membros do seu corpo. Olha a razão aqui. Somos membros do mesmo corpo. Ele está falando com cristãos.
Então o casamento, quando eu trato da minha esposa, quando eu cuido da minha esposa, estou obedecendo a Cristo. Estou fazendo o que Cristo pediu para eu fazer. Ser um sacerdote no lar. Não tenho desculpa para não fazer. Porque eu já sei o que Cristo fez por mim. E Ele trabalha através de mim. Ele me chamou para as boas obras. E as boas obras incluem como eu trato a minha família. Como eu trato o meu casamento. Não somos perfeitos, longe de perfeição. Estamos nos aperfeiçoando. Mas somos conduzidos por um Deus perfeito. Versículo de número 31. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Aqui nós tiramos verdades espirituais importantíssimas, até porque Paulo citou Gênesis capítulo 2, versículo 24. Então percebemos que princípios não mudam, anos se passaram e a verdade é a mesma, porque Deus ele é imutável, ele não varia de posição. Então essa verdade aqui é importantíssima, ela tem valores espirituais. Lembrando que eu tirei daqui os 3 pilares fundamentais do casamento. Como eu disse no princípio do vídeo, o casamento ele é heterossexual, se unirá o homem à sua mulher. Só essa união pode cumprir o mandamento cultural que é procriar, gerar filhos. A outra verdade, o outro pilar é que o casamento ele é monogâmico, se unirá o homem à sua mulher e não às suas mulheres. A poligamia e a poliandria são contra os princípios de Deus. O casamento ele é monossomático. Não são 2 metades, são 2 inteiros que se tornam uma só carne. O casamento é a união de um homem e uma mulher, 2 pessoas imperfeitas com diferentes bagagens, diferentes histórias, diferentes passados, diferentes experiências, diferentes personalidades que devem se tornar uma só carne. E isso só é possível quando somos guiados por um Deus perfeito. Foi Ele que criou e Ele sabe como funciona. Outro detalhe importante aqui é que o casamento deve ser íntimo, deve ter intimidade. O marido e a esposa devem crescer em intimidade. Sexo antes do casamento é pecado. Sexo fora do casamento é adultério. Sexo no casamento é sagrado. E outra verdade aqui nesse texto, do versículo 31, deixará o homem o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Quando nós casamos, os nossos pais são nossos parentes e a nossa família é a nossa esposa, nossos filhos. Não significa que você deixa de amar os seus pais e nem de honrá-los. Ao contrário, você deve amar mais e honrá-los mais. Mas você corta o cordão umbilical. Eles podem até aconselhar você no casamento, mas dar opinião, se interferir no casamento, não. Você e a sua esposa, é por isso que o homem é o cabeça, a mulher é o corpo, e os dois têm que estar conectados, debaixo da vontade de Deus, vivendo o propósito de Deus. Isso é muito sério, porque muitos casamentos hoje são destruídos pela interferência dos pais, pela interferência deles. Você não pode deixar de amar os seus pais, nem deixar de honrá-los, porque isso quebra o princípio bíblico, é um mandamento. Mas você corta o cordão umbilical. Agora a tua família é a tua esposa, e os teus pais são parentes. Isso é muito sério, e a gente traz isso para o lado emocional e quebra esse princípio e destrói a família. A pessoa não tem paz dentro de casa porque não sabe aplicar esse princípio aqui. É um princípio, foi estabelecido por Deus. Versículo 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Mistério nas Escrituras significa algo divino e espiritual dado ao povo de Deus. Não é algo terreno, não é algo humano e nem é dado a todos, ao povo de Deus. Por isso que ele está dizendo aqui, eu me refiro a Cristo e à igreja. Que mistério é esse? Quem eram os efésios? Para quem Paulo escreveu? Os efésios, eles eram gentios, eles eram pagãos, eles eram idólatras. Eles não estavam debaixo da promessa de Deus. Através do evangelho, assim como nós hoje. Nós também estávamos à parte das promessas, da aliança, da esperança de Cristo. Mas pelo sangue do Cordeiro, por causa do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, tanto para judeu como para gentil, nós somos agora parte da mesma família, do mesmo corpo, da mesma promessa e da mesma verdade. Esse mistério foi revelado a nós. Não temos desculpa para não obedecer. Temos razões de sobra para obedecer e mudar a nossa conduta. Versículo 33. Não obstante, vós cada um de per si também, ame a própria esposa, como a si mesmo. E a esposa respeite ao marido. Quando você está amando a sua esposa, você está trazendo um benefício próprio. Quando você está cuidando da tua esposa, você está cuidando de si mesmo.
Você percebe que pede para o marido amar a esposa e a esposa respeitar o marido? Por quê? Isso aqui daria uma pregação de horas, com muitas explicações e lições aqui. Mas eu vou concluir. A esposa é receptora, ela recebe. E o marido é doador. Amor aqui não é sentimento ou emoção. É disposição, é sacrifício, é perseverança, é perdão, é entrega. Assim como Cristo amou a igreja. Quando o marido se compromete, a esposa se submete. Porque aonde tem amor deve haver respeito. E aonde tem respeito deve haver amor. O teu casamento está refletindo a glória e a luz de Cristo de acordo com Efésios capítulo 5? Não é fácil, mas é simples. A receita está aqui. Não está na novela, não está na mídia, não está no YouTube, não está nas celebridades, não está nos artistas, nos atletas, que infelizmente são um mau exemplo quando se trata de família e casamento. São bem-sucedidos nas suas carreiras, mas fracassados na sua vida matrimonial, porque investem, dão prioridade à coisa errada. Não significa que não deveriam investir e cuidar, mas esquecem do primordial, do alicerce, da estrutura, da fundação. Então que você cuide do teu casamento, que você invista no teu casamento, e de acordo com as escrituras, nós vemos aqui claramente que é possível sim ter um casamento abençoado, bem-sucedido em Cristo Jesus. Só que isso não acontece automaticamente, nem de repente. Isso é treinado, isso é aplicável, porque a soberania de Deus não exclui a responsabilidade do homem. Casamento não melhora com o tempo, e sim com a atitude. Nós vimos aqui o papel da esposa no casamento e o papel do marido no casamento. Se cada um fazia a tua parte, entendendo que isso é funcionalidade, como ficou muito claro aqui, não é posição e sim funcionalidade, e quem determinou essa funcionalidade foi o Criador, ele sabe como funciona, você será bem sucedido. E se você passou ou está passando por um fracasso, um problema conjugal, ou está solteiro e procura um casamento, você já sabe onde encontrar o padrão aqui. Hoje nós somos bombardeados, por isso que o divórcio triplicou, por isso que os abusos triplicaram, porque as pessoas seguem o costume, os conselhos do mundo. A palavra de Deus é viva e eficaz. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Obedeça a palavra de Deus. Como você deve fazer na tua vida? Quando nós estamos no mundo, nós conduzimos a nossa vida baseadas no nosso passado. O que aconteceu com nós, as experiências ruins, os desapontamentos, e passamos a viver o presente de acordo com isso. Quando nós estamos em Cristo Jesus, o nosso futuro determina o nosso presente, não o nosso passado. O meu passado eu não mudo ele, mas eu posso reorganizá-lo através da visão teocêntrica, através dos olhos de Deus, usando como experiência para não errar mais, ou ajudar as pessoas que passarão por aquilo que eu passei. E o futuro me dá a esperança certa, porque eu não tenho uma expectativa do futuro, eu tenho uma certeza que Cristo está voltando, e que Ele é o meu Salvador, e que eu habitarei com Ele, verei Ele como Ele é, assim como as Escrituras afirmam. Então, através desse futuro, dessa esperança, eu conduzo o meu presente, inclusive o meu lar, a minha vida, o meu casamento. Então, eu baseio o meu presente de acordo com o meu futuro, quando eu estou em Cristo Jesus. Eu não tenho uma expectativa do futuro, eu tenho uma certeza. A minha esperança é viva. Eu sei quem Ele é, eu sei o que Ele prometeu. Eu sei para onde eu vou. Eu sei o que me espera como cristão. Então, a partir dessa verdade, eu alicerço a minha casa, a minha família e o casamento. E isso vai direcionar, o propósito vai me dar visão. O que eu devo assistir, o que eu não devo assistir, o que eu devo ouvir, o que eu não devo ouvir, aonde eu devo ir, aonde eu não devo ir, como eu devo cuidar dos meus filhos, do meu casamento, da minha casa, o que eu devo aceitar, o que eu não devo aceitar e o que eu devo fazer a partir de agora. Então pegue um papel na tua casa, de acordo com esse texto, medite nesse texto. A palavra só vai produzir frutos quando você aplicar, não quando somente você entendê-la. E para você aplicar, você precisa meditar. Por isso que muitas pessoas não aplicam. Elas ouvem o sermão, concordam com o sermão, gostam do sermão, mas não meditam. Então, a partir de 1 segundo, elas já esqueceram de tudo e não aplicam. Então, para você aplicar, você precisa meditar. Pegue um papel, uma caneta, anote os pontos específicos dessa pregação, as verdades. Baseie na tua vida o que você fez no passado, que você deve parar de fazer,
que deu errado e não precisa fazer mais? O que você fez que deu certo e você precisa continuar fazendo? E o que você não fez, o que você ainda não chegou a fazer, que precisa começar a fazer para que a tua vida familiar, seu casamento seja próspero e abençoado? E assim você vai ver a presença do Espírito Santo trabalhando em você eficazmente. Que Deus lhe abençoe, espero que esse vídeo seja cooperante para a tua vida, em nome de Jesus. Amém.